Como se preparar para 2026? Eu aqui, André Moraes e Igor Rodrigues Luiz, o cara da camiseta, Do Palmeiras, né? mas parece cor de bermuda dos anos 80 que a gente usava para ir na praia, tá ligado? Que coisa horrível que era aquilo, né? Mas é uma cor bonita e tal. A gente vai falar sobre o mercado em 2026, que tem uma coisa peculiar, né? De 4 em 4 anos, a gente tem um ano que promete mais volatilidade por conta de eleições, né? E principalmente nesse ano, que eu acho que tem uma chance grande de ter uma disputa realmente acirrada para quem vai ganhar, então isso traz volatilidade. Via de regra, desde Lula 2, o mercado dá uma porrada no segundo semestre. Mas deixa eu te perguntar assim, já para criar polêmica. Você acredita que o Lula vem concorrer a essa eleição? Ou ele vai largar? Então, Porque isso vai fazer uma diferença do cacete, né? cara, você sabe que eu tive o prazer de sentar numa mesa com, sei lá, 8 CEOs de empresas abertas, eu era o nono cara, só eu de Zé Ruela, o resto era... E todo mundo falando exatamente de continuidade. Eu fui a única voz que falei assim, cara, eu acho que vai haver uma mudança de governo novamente, assim como teve há 3 anos e pouco atrás, né? Mesmo que ele concorra, simplesmente porque, e aí, dane-se política, político, esquerda, direita, a gente está falando de o que pode acontecer com o mercado, né? para que a gente possa se posicionar e ganhar dinheiro com isso, né? Eu acho que o mundo hoje ele está muito mais à direita do que estava há 3 anos e pouco atrás, né? Há 3 anos e pouco atrás, a gente tinha uma pauta muito focada em aumento de pobreza, muito por conta da pandemia, né? Não é culpa disso, daquilo, ou deixou de ser culpa, não tem. Muito por conta da pandemia. Uma inflação muito alta, também muito por conta da pandemia. Eu acho que isso não é só no Brasil, perdeu-se a eleição em outros lugares também por conta dessa inflação muito alta, né? Eu não sei se você se lembra, mas nos Estados Unidos tinha um adesivo do Biden nas bombas de combustível, porque lá todo mundo chega e é tipo assim, fui eu que fiz, né? E apontando para o preço da gasolina. Quer dizer, a culpa não foi do Biden, foi da inflação, mas, enfim, era ele que estava no poder, então ele que tem que ser, enfim. Então, essa pauta hoje, ela é um pouco diferente. Aqui a gente no Brasil, a gente tem, enfim, prometeu picanha, né? E por mais que, enfim, para alguns melhorou a condição e tal, não é isso que o povo teve. Deixa eu te perguntar, porque assim, em cima disso, apesar das promessas e o povo teoricamente não ter tido, a gente tem o menor nível de desemprego, a gente tem uma economia plena acontecendo, assim. Então, claro cara, que com a taxa de juros muito foda e tal, então, alta. mas vamos lá. O que eu quero te explicar? No trade, não importa o resultado, importa o seu emocional. Às vezes, cara, você tomou um stop no dia, você sai arrasado. E às vezes você estava ganhando 20 mil, devolveu para 10, no final do dia tu ganhou 10 mil, mas tu tá arrasado, certo? Sim. O sentimento neste momento de uma maioria grande, e eu não estou falando, não é a minha opinião, eu só falo baseado em número, né? Nas pesquisas, é de que o país piorou. Por mais que os números mostrem que nem tudo piorou, né? Por exemplo, a economia, ela está crescendo mais do que crescia antes da pandemia, né? E depois da pandemia, né? Aquela recuperação. Você tem também quase uma situação de pleno emprego. Por mais que tenha essa discussão de que muita gente não busca emprego mais por conta do Bolsa Família, enfim, isso é outra coisa. Mas, apesar disso, o sentimento é de que, por exemplo, numa discussão qualquer que eu estava tendo esses dias aqui em Taubaté, batendo papo e tal, e alguém fala assim, nossa, mas esse dólar nesse preço não dá, porque está muito alto e tal. Falei, cara, você sabe que o dólar está no menor nível dos últimos 6 anos? O cara, não é possível. Cara, o sentimento é ruim. E aí, não tem como explicar isso, porque não é uma coisa que se explique, tá? Então, o que eu acho? Esse sentimento, e aí, mais uma vez, isso tudo
pautado em números, não é o que eu acho, né? Isso vai, na minha opinião, vai fazer que a gente tenha uma eleição acirrada com uma grande chance de mudança de lado novamente, né? A gente teve uma transição de direita para a esquerda e eu entendo que existe uma grande chance de uma mudança de esquerda para a direita. O que, entendo eu, vai ser positivo para o mercado, porque mesmo que não seja esse o resultado, eu acho que vai ser... A expectativa vai ser maior. Exato. A expectativa e aquela vai ser nos últimos votos, sabe, aquelas coisas, como foram nas últimas eleições. O mercado vai precificar uma mudança. Tá? Mas eu estou curioso para saber quem serão os candidatos. Né? Eu ia te perguntar isso, porque assim, a gente está falando sobre o Bolsonaro, se eu não me engano, está apoiando o Flávio, né, que é o filho. E assim, o mercado sentiu isso, mas eu também vivo o mercado há, sei lá, 20 anos. E eu sei que isso aí, assim, é apenas uma oportunidade para o mercado depreciar e comprar mais barato. Até porque eu consigo ver muita força, não vejo a vontade de cair agora no final do ano, e eu entendo que para o começo do ano essa perspectiva ela se mantém. Quando a gente bota, assim, o Bolsonaro apoiando o Flávio, você acha que, pela tua experiência, óbvio, que isso vai atrapalhar, ou você acha, por exemplo, que vai aparecer um outro nome da direita, que não é isso, é um blefe, por exemplo? Eu acho que o grande prejudicado é o Tarcísio nessa história, porque ele é um cara... O meu voto seria nele. Enfim, ele tem uma qualidade que eu prezo muito, que cara, você, no passado, me deu uma oportunidade e eu vou ser grato por isso o resto da vida. Tu pode fazer a merda que tu quiser. Que eu posso não concordar contigo, mas vou te dar apoio o resto da vida, né? E isso eu acho que é uma qualidade que todo homem precisa ter. Então, gratidão, isso aí. Exato, é o sentimento de gratidão. Eu duvido que ele tenha coragem de, o Bolsonaro botando a mão na cabeça do Flávio, de ir contra, né? E isso dá chance para quem já estava meio morto nessa história renascer. Não, esquece a Aécio acabou. Eu estou falando do Ratinho Júnior e também do Caiado. Eu acho que esses dois renascem com essa história e podem ser essa terceira via. O de Minas ali? Não, o de Minas vai ser visto um dos dois, ou até mesmo do Flávio. Eu acho que ele não tem cacife para entrar. E quando a gente fala de mercado, André, para você muda muito? Independente se for direita, esquerda? Cara, pro André, pessoa física, o André cidadão muda, né? Eu tenho as minhas preferências, enfim. E não deve ser muito difícil de entender o que eu gosto mais, enfim. Eu sou um cara de mercado, né? Mas dane-se, né? Cara, agora vamos virar a página, né? Eu falo aqui como o André analista, o André que tem, sei lá, 5, 10 mil clientes e que esses caras não querem mais nada, a não ser quando pensam no André, ganhar dinheiro, né? Então eu acho que uma vitória da direita ou uma expectativa de vitória da direita é extremamente positivo para o mercado a médio prazo, porque o investidor, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, prefere um governo de direita, né? E uma vitória da esquerda, eu não sei se traz um track negativo, porque já está aí a esquerda... E o mercado explodiu. E outra coisa, né? Como o mercado vive do futuro, a esquerda, ela, na minha opinião, aqui no Brasil, acaba, na pior das hipóteses, ou já acabou e não vai ganhar mais nada, ou acaba em 2026. Por quê? Porque você tem 5, 6 nomes da direita muito fortes, que foram governadores excelentes, que tiveram grande aceitação, e de esquerda não tem ninguém. A hora que não tiver mais o personagem que moveu a esquerda nos últimos 30 anos, que é o Lula, acabou a esquerda, entendo eu... Não tem um nome, né? Mas... Exato. E aí, mais uma vez, não é opinião, é só observar o cenário e chegar a essa conclusão. Então, mesmo que vença a esquerda, eu não acho que vai ser um cenário negativo, mas acho eu que existe uma chance da direita ganhar. Sabe, assim, para mim, né? Quando a gente pensa assim, qual é a perspectiva para 2026? Eu aprendi que eu tinha que lidar com todos os cenários, né? Então, assim, eu criei uma estratégia onde eu participo do movimento muito micro,
onde eu, na maior parte dos dias, eu vou fazer meu dinheiro. E assim, eu trabalho o movimento macro, o maior, com uma mão menor. Então, eu vou dar um exemplo. Assim, vamos supor que eu negocie 40 contratos. Eu vou fechar 37, 38 e eu vou segurar 2 ou 3 para ver se ele vai naquele movimento de tendência, se eu estou certo ou não. E quase nunca vai, né? Não, ou ele vai e volta, mas eu tenho muito trabalho. E eu aprendi que assim, eu lido com movimentos mais curtos para isso. Só que, por exemplo, em anos de eleições, a gente vai ter mais volatilidade. E isso também proporciona, né, que eu trabalhasse com a mão menor, buscando alvos maiores. E assim, uma N variedades de estratégias ou de perspectivas, de raciocínios que a gente pode ter para lidar com o mercado desse tipo. Só que ao longo do tempo, assim, 20 anos, eu acho que eu e você é muito parecido o tempo de mercado, lidando com day trade, com pessoas, com clientes, com alunos e tal, né? Eu vejo que as pessoas não entendem ainda que não é esperar que o mercado suba ou que ele desça. Eu saber o que fazer quando eu entendo que ele vai cair, ou quando eu entendo que ele vai subir, quando eu entendo que o movimento é mais curto ou que ele é mais longo. E é isso o grande detalhe que separa quem ganha e quem perde. Porque assim, a maior parte das pessoas que perdem, elas esperam que o mercado seja o mesmo todos os dias e elas apostam, cruzam o braço e ficam assim, cara, e aí? Basicamente, o que tu está falando é o seguinte: não importa se vai subir ou se vai cair. O que importa é o que você vai fazer se subir. Sim. E o que você vai fazer se cair. E tem um terceiro ponto ali que é mais importante ainda. O que tu vai fazer se não fizer nada? Porque tem dia que não tem trade, né? Pro teu estilo, acho que todo dia tem, né? Porque tu precisa de 50, 100 pontos. Mas pro meu, não. Eu gosto de riscos maiores, portanto, preciso de alvos maiores. Tem dia que você olha e fala, cara, enquanto não sair desse quadrado aqui, não tem o que fazer. Vamos lá. O que um ano como 2026 tem de diferente? Muita volatilidade. Agora, não necessariamente isso é bom. Para o... Estou falando para o day trade, tá? Para o teu estilo é ruim, né? É ruim. Por quê? Porque ele anda muito e às vezes ele me deixa grande. E assim, pro meu estilo, ficar grande significa que eu estou muito errado. Porque a ideia é nunca ficar grande. Exato, mas se você está com 40 contratos num dia de volatilidade de 800 pontos no dia, beleza. Agora, num dia de 5 mil pontos, cara, você pode ganhar muito, você pode perder muito. Pro que eu gosto, né, que assim, eu tenho cliente que está apostando apostando, né, eu não gosto de falar essa palavra, mas está investindo para os próximos 5 anos. Tem cliente investindo para os próximos 3 anos, tem cliente investindo para 2026, essa possibilidade de ter uma boa volatilidade para cima e tal. E aí, cara, para esses caras isso vai fazer a diferença. Agora, para o day trade, essa volatilidade nem sempre é boa. Demais, porque volatilidade demais, cara, muda o tamanho do risco, é isso que você está falando. Cara, daqui a pouco, por exemplo, o meu risco é de 200 pontos, daqui a pouco, cara, o meu risco é de 800. E se eu não perceber isso, eu vou entrar com a mesma mão e vou tomar um stop 4 vezes maior. Né? Para você ter uma ideia, assim, né, o quanto eu aprendi com o próprio mercado, né? Por exemplo, hoje, se o mercado abre com gap, eu criei uma regra assim, que é assim, abriu com gap vai ficar difícil. Por que difícil? Porque assim, 99% dos dias eu lido com assim, eu vou pegar um rompimento de topo, um rompimento de fundo, um retorno à média e vou fazer uma entrada. Quando ele abre com gap, eu praticamente não pratico aquilo, eu não lido com aquilo diariamente. Então, assim, o meu nível de habilidade para lidar com aquela situação, ele está 5%, 4%, porque, primeiro, eu não lido todo dia, às vezes está muito espaçado, faz tempo que eu não peguei, eu não sei se o gap é por causa de uma notícia ou se foi só uma especulação, e acaba ser muito errático aquilo ali. Então, hoje, se abre com gap, eu falo, putz, é melhor ficar de fora, esperar, aguardar um tempo para o mercado se ajustar e tal. Quando eu falo isso para as pessoas, elas acreditam que o mercado é o mesmo o tempo todo. E eu aprendi ao longo do tempo que, assim, para cada mercado, seja assim, de manhã de um jeito, sem o Dow Jones é de um jeito, com o Dow Jones é de outro, na hora da notícia é outro, à tarde o mercado vai movimentar de outro jeito. E eu criei maneiras de interagir com esse mercado, já sabendo assim, que horário que eu estou entrando? À tarde.
À tarde, se a gente olhar, né, lembra que você tem uma regra que você fala assim, eu não opero swing antes das 11 horas da manhã. Isso. Mas ali, quando abre o Dow, é normalmente quando sai a perna de tendência do dia, certo? Então, se você olhar o gráfico, você vai ver assim que a maior parte dos dias a perna de tendência sai ali para cima ou para baixo e à tarde é um movimento de correção. Então, por exemplo, de manhã, ali, abertura do Dow 10h30, se eu comprei e vendi, se eu acertei o lado, eu posso ter uma expectativa de pegar um movimento maior. Agora, à tarde, se eu chegar, se você olhar o gráfico, 80% dos dias ele está lateral. Então, isso tem acontecido, e eu vou te falar, você falou do gap, né? Mas outra coisa que eu percebi muito nos últimos meses é ele às vezes abre sem gap, mas nos primeiros 10 minutos ele dá uma porrada para um lado. E se você não pegou aquilo, e nem sempre é possível, porque tu abriu... Assustou, né? Volatilidade, o candle variando entre uma ordem e outra 200, você fala, vou esperar um pouquinho. Daqui a pouco foi, ele já subiu 500, 600, 800 pontos. O que acontece? Fica ali sangrando até dar 11h30 da manhã, né? Que o Dow Jones... Hoje, esse horário é ruim pra caramba, muito, meu. Nossa, muito. E era pior, né? Porque... quando a gente tinha horário de verão aqui no Brasil, ele abria 12h30. Porra, era terrível. Às vezes até 12h30 não tinha nada para fazer. E aí o que acontece? Ele dá mais uma porrada para algum dos lados e às vezes ele amanhece com gap de alta, abre o Dow Jones, subindo, ele cai. E aí, cara, lateraliza até 5 horas da tarde. 6, né? Agora que tá fechando. Tá sendo desafiador, né? Assim, ao longo do tempo eu percebi assim, eu tenho um aluno, eu até tenho um post no meu Instagram que é assim, alta performance, trader exponencial, um negócio assim, o nome do post. Que era um cara que, assim, por 3 anos, ele performou muito bem. Depois da pandemia, por exemplo, o scalp seco, ele mudou muito o comportamento da entrada. Então, assim, o mercado continua caindo, ele continua dando scalp, mas não era todos. A pessoa que nunca perdeu na bolsa falou, cara, eu optei por não tradar mais por um fator simples, tipo, eu não consigo ganhar o que eu ganhava antes, que justificava eu, por exemplo, deixar a minha empresa de lado e eu cuidar do trade com mais carinho. E correr o risco ali. Exato. Então, assim, ao longo do tempo eu tenho percebido que a maior parte das pessoas, se elas não ficarem ali atentas, elas não vão perceber as nuances ali que o mercado sinaliza, deixa pra gente para pegar as modificações. E é uma das percepções que eu tenho, que assim, nós mais antigos, assim, a gente pega isso com mais facilidade. A gente já sente por comportamento, a gente consegue olhar o mercado. Cara, esse mercado é altista, ele é baixista, e aí não é aquilo que a gente espera. Fala, não, tem algo estranho aqui. Você continua vendo as pessoas não entendendo esse comportamento, porque basicamente, para quem faz day trade, você se adaptar ao dia a dia do mercado, se vai ter notícia, se o cenário político e econômico está influenciando, se é um mercado mais parado, o horário, você consegue entender que as pessoas elas precisam focar um pouquinho mais nisso, porque assim, é o complemento da estratégia que vai fazer aquele ajuste fino para falar assim, ó, a minha estratégia ela funcionava 60-40, 70-30, e agora com o meu ajuste fino, meu toque de percepção que eu tenho sobre o mercado, eu consigo fazer um 80-20, um 85-15 de estatística em termos de quando eu escolho entrar, porque hoje eu vejo assim que na verdade é isso o mercado, porque assim, ele todos os dias é a mesma coisa para mim. O que eu tenho que interpretar? Que tipo de mercado eu estou lidando? Se é de manhã, se é tarde, se o Dow Jones está aberto, se não está, se é feriado, se vai ter notícia ou não, porque como tem muita notícia. Agora tem muita notícia no meio do pregão, né? 10h30, que antes era 9h30, era mais tranquilo. Agora 10h30, meu, terrível. Cara, o que eu acho é o seguinte, o mercado vai mudando e você tem que se adaptando ao mercado. E vou te dizer, uma coisa que eu aprendi muito nos últimos anos, por exemplo, eu gostava muito com day trade de ações. Depois de um tempo, eu percebi que o índice era um troço que exigia menos esforço para dar um retorno, às vezes, muito maior. Só que aí, de vez em quando, o índice para, e aí eu fui para o dólar, né? E, principalmente nos 2 últimos anos, cara, às vezes, o índice e o dólar tá um saco. Hoje você tem o Bitcoin, hoje você tem o ouro. Cara, o ouro esse ano foi uma coisa absurda de volatilidade. A prata, o petróleo. Então, você vai abrindo o leque e aí muita gente fala, cara, você tem que focar numa coisa e tal.
Beleza, só que eu não estou começando, eu tenho 23 anos de mercado. O que muda é o aspecto operacional. E claro, né? Tem ativo que fica mais em tendência, ativos que ficam mais lateralizados e tal. Você entendendo isso, você vai abrindo o leque. E sempre você vai encontrar alguma coisa que tem, no meu caso, né, a tendência que eu preciso para operar. Se não é com índice, é com dólar. Se não é com dólar, é com Bitcoin. Se não Então, é você está com... falando para mim que assim, você tem essa paciência de falar, cara, eu sou tão seletivo, tão assertivo, confio tanto na minha estratégia, que eu sou paciente o suficiente para procurar e falar, cara, Não. eu não vou operar índice só, eu vou operar o dólar porque ele está com o meu setup. Eu gosto tanto da minha estratégia que eu prefiro mudar o ativo do que mudar a estratégia. Entendeu? Isso é fantástico. Tipo assim, não estou falando que estou certo, é o meu jeito de fazer a coisa. E eu tinha mais dificuldade de mudar, assim, mas, cara, a qualidade das coisas que eu faço, cara, melhoraram muito quando eu pensei dessa forma. Então, eu sou muito mais correr atrás da minha estratégia em outro ativo do que ficar tendo que adaptar aquela minha estratégia, que eu já uso há 20 anos, no ativo que parou, entendeu? Agora, por quê? Porque eu preciso de tendência, é diferente de você. Se o índice andar 800 pontos num dia, para mim não deu trade, para você é o ideal, entendeu? Hoje, assim, para o pessoal entender, eu até pego, tá? Eu tenho experiência suficiente para falar, cara, hoje tem uma perna de 60 aqui, se continuar fazendo mínima de 60 minutos, eu vou pagar para ver para o tempo dia inteiro. Mas se ele fizer uma máxima de 60 minutos no candle, eu vou falar, cara, acabou para mim, tá tudo certo. Mas eu carrego uma mão menor porque, assim, tem uma questão de gerenciamento de risco, tem uma questão de manter o psicológico em dia, porque, assim, uma coisa é você comprar, vender. Eu negocio, sei lá, 2.000, 1.500 contratos por dia, na média. Aí, vamos lá, eu tô com uma mão boa, 60 contratos. Cara, você posicionar 60 contratos e falar, cara, vou descer com ele, eu subir com ele, eu me sinto mal, desconfortável. Então, assim, eu prefiro fazer meu dinheiro no curto movimento e a mão pequena, por exemplo, é 10% disso. E eu carrego esses 10% e falo, cara, se for lá, beleza, se não for, eu guardo onde ele muda de direção. Quando a gente pensa dessa maneira, a gente tem uma outra possibilidade que é assim, eu vejo muitas pessoas ainda serem fidedignas assim, cara, eu vou comprar, eu vou vender, eu vou pôr o meu alvo, vou pôr o meu stop e é aquilo ali. Só que no final o cara não respeita a estratégia, então ele acaba agindo de diversas maneiras e ele não consegue vivenciar a estatística daquilo. Eu também me peguei fazendo isso, porque é muito difícil, você está ganhando, sei lá, 200 pontos no índice, aí ele volta 400. Aí você, putz, estopei, ou cortei. Aí você olha, ele vai lá no teu alvo. Aí você fala, não, então a próxima eu mantenho. Aí quando você mantém, ele volta tudo, te estopa, arranca a tripa. Então, assim, esse tipo de movimento me fazia com que eu não conseguisse manter uma estratégia, uma mentalidade saudável no negócio. Mas, cara, enfim, é o que a gente estava falando no começo lá de quem vai ganhar. Eu me baseei muito em número, né? Então, e eu gosto de estatística. Cara, basicamente, fazendo o que eu faço, eu tenho um índice de acerto X com payoff Y, tá? Então, fazendo conta, eu sei que eu ganho Z por operação, né? Ou seja, vai ter operação que eu vou perder, ganhar e tal. Ao final de 100 operações, eu ganhei Z, dividido por 100, né? Ou seja, em cada operação, digamos, eu vou dar um número, eu ganho R$100. Não interessa se essa vai dar 500 de lucro ou R$250 de prejuízo. Eu só preciso repetir isso porque eu sei que esse número é positivo. Então, cara, dói no meu coração. Eu vou te falar de sexta-feira. Cara, sexta-feira o ouro, nova máxima. Puta, estrela cadente. Vendi o ouro. Ele desceu, cruzou as médias, vendi mais um pouco. Cara, tava dando quase R$3.000 de ganho. Mas não estava na hora de mudar o stop. O ouro voltou, aqueles R$3.000 viraram pó. Aí você vai falar, porra, André, mas você podia ter saído. Mas... Você é fidedigno na estratégia. Exato. Não interessa. Eu não consigo fazer isso, sabia? Cara, eu consigo. Sabe por quê? Porque eu só preciso fazer isso para no final dar certo, entendeu? E aí é uma pergunta que eu me faço desde que eu comecei, tá? Cara, tem lá um caminho que tu fez todas as contas, né? Se tu seguir ele,
no final dele tu vai ganhar dinheiro. E tem outro aqui que é o caminho da impaciência, da loucura, da euforia, do medo e tudo mais. Esse aqui eu não sei o que vai... Pode ser que eu ganhe até mais, mas pode ser que eu quebre. Esse aqui eu não quero. Tu sabe disso, porque tu me conhece há 20 e poucos anos. Eu entendo isso que você está falando. E aí eu consigo, cara, só lidar com o diabo da estatística, entendeu? Eu só quero... Eu não consigo. E assim, eu acho que o choque da realidade minha e sua, talvez, para mostrar para as pessoas é justamente isso aqui. Tipo, então, cara, olha, ele olha tem só uma que perspectiva, doido. eu tenho outra e funciona. E olha só que doido. Eu acho que eu tô mais certo que você, mas tu ganha mais dinheiro que eu no trade, entendeu? Assim, eu não quero viver essa vida louca que tu vive, porque eu tenho minhas coisas certinho e tal, não sei o quê, mas no final das contas você ganha mais dinheiro que eu. Não é sempre bem ganhou. assim. Não, sempre ganhou. Não, você também tomou as porradas, mas Mas não é bem assim. Por exemplo, esse mês eu ganhei todos os dias menos um. E assim, Lídio, eu só trabalho vendido. Mas eu falo assim, gente, quanto que eu quero ganhar por dia? 1.000, 1.500, 2. Cara, bateu 1.000, 1.500, 2, eu olho ali o mercado, se foi... Mas eu só vou até ali, eu não forço mais hoje para não queimar a largada. Reclamação. Esse babaca, às 9h02 da manhã, manda o diabo do print para mim, ó. Já deu meus 2.000 aqui. Eu falo, cara, como é que pode, cara? O negócio acabou de abrir. Como é que esse cara tá ganhando 2.000? Eu tô lá tentando. Arrisquei, mano. Eu tô olhando pro mercado e falando, daqui a pouco eu vou fazer um trade. Aí chega o Igor. Eu falei, o que o Igor quer? 9,2 na hora que eu tô pensando que. Aí abro lá 2.000. Eu falei, Igor, pelo amor de Deus, cara. Mas isso, veja só. Eu criei um modelo onde se torna confortável ser agressivo nesse momento, mas ao mesmo tempo, se desse errado, eu ia perder 1.000 conto. E eu entenderia assim, por perspectiva, acabou o dia, acabou. A corretora ia me estopar automaticamente, eu não tenho mais controle e eu não vou dar a loucura, né, o dia de fúria. Porque, na verdade, eu não sou um cara ruim, eu sempre fui um cara ganhador, um cara assertivo, agressivo. E aí o que me pegava era justamente assim, quando vai dar errado, eu não aceitar que vai dar errado. Então assim, eu criei modelos e maneiras de me blindar para que a loucura, o dia de fúria não me pegasse. E só funciona para mim porque eu tenho essa segurança, assim, eu sei que eu não vou fazer mais a merda, então a corretora vai estopar e tá tudo certo. É muito louco isso. E quando alguém está me mostrando alguma coisa que parece bom demais para ser verdade, geralmente é bom demais para ser verdade. Então é um troço que funciona durante um tempo, até que passa a não funcionar, o cara continua a insistir e devolve tudo. Você também tem essa visão de quando... Cara, é assim, eu já peguei algumas pessoas com essa, vamos chamar, analogia, né? Que ele expõe como se ele tivesse o Santo Graal, e, ao mesmo tempo, eu vejo assim, ou está funcionando momentaneamente porque o mercado mudou de alta para baixa, de baixa para alta, ou gerou volatilidade, ou perdeu volatilidade, e o mercado não é daquele jeito. Então, quando o mercado muda, aquilo não funciona. Eu tenho um aluno, por exemplo, que ele fez assim, ele operou, ele perdeu, sei lá, 500 mil. Aí eu falei, cara, para com isso, você vai quebrar. Ele continuou, aí o mercado começou a cair, e ele operava muito pesado na venda, 500 contratos. Aí ele fez 2 milhões de reais. Pior ainda. Só que aí encheu o ego do cara, inflou o cara. O que aconteceu? O mercado foi e fez assim um martelinho no mensal. Longe da média pra cacete, ele rompeu a máxima. Eu cheguei para ele e falei, cara, o mercado mudou. O comportamento da venda vai acabar agora. E ele continuou vendendo, tomando um cafezinho, operando o celular com 500. Cara, em 2 meses, ele estava quebrado. Então, assim, eu já vi muitas estratégias, muitos setups, muitos modelos, eles caem porque as pessoas não entendem que, assim, aquilo que a gente está fazendo, aquele bom trade que você fez hoje, ele funciona para aquela condição específica. Se o mercado mudar, você vai ter que ter uma outra postura. E é isso que faz diferença. Não é. E você tem que ser o primeiro a observar isso. Por exemplo, ouro. Ouro ficou lateral 20 anos. Entrou em tendência. Você não vai ganhar dinheiro no ouro em tendência o resto da vida. O natural é daqui a 1 ano, 2, ele parar de novo. Estabilizar de novo. Né? Exato. Você vai, o quê? Usando daquilo até que a condição mude. Mas agora vamos lá. 3 dicas aí para 2026 que você vai não só seguir, mas que você vai falar para quem te acompanha, para quem gosta de ti. Cara,
assim, se eu fosse dar 3 dicas, cara, para mim, tá? Eu focaria no cara inexperiente, né? Para dar essas 3 dicas. O cara experiente, ele, em todo o bate-papo que a gente fez aqui, ele vai tirar detalhes muito valiosos que ele pode juntar, agregar o que ele já faz e ele fala, pô, eu nunca tinha visto isso, ou putz, eu pensava nisso, posso imaginar diferente e tal. Para o cara que está iniciando, ele tem que entender assim, ó, o mercado ele é diferente. Com volatilidade é uma coisa. Ele, por exemplo, nessa época de final de ano, ele é outro, porque está lento, o Dow Jones mudou o horário. Operar com o Dow Jones aberto, com ele fechado, é totalmente diferente. Operar de manhã e à tarde é diferente. Se eu for operar dólar ou índice, é diferente. Então, assim, você já tem que esperar que, assim, por mais que você use fluxo, use análise técnica, a ideia é, você tem que entender o comportamento, mas também procurar entender que época ou o que acompanha aquele tipo de comportamento do mercado. Porque às vezes você está num cenário político-econômico favorável, tem notícia, tem volatilidade, ou você tinha um mercado muito parado por ser antes do Dow Jones aberto ou no período da tarde. E aí você entender que aquela estratégia que você aplicou, que ela teve muito sucesso, ela vai funcionar de repente no período da tarde, mas de manhã ela é uma estratégia que não é muito válida. Então, por exemplo, você pode ganhar curtinho à tarde todos os dias, mas se você for operar de manhã, você poderia esperar que o mercado andasse um pouco mais, você otimizar aquilo. Essa é a primeira dica. Porque o stop vai ser maior. Você pode otimizar com isso. O segundo, assim, eu entendi que a gente não perde dinheiro para o mercado, a gente perde dinheiro para a gente. Então, de imediato, tá? Vai ter volatilidade, isso é corriqueiro, é o que a gente acompanha desde 2006, a eleição, né? 2002, 2006. Então, a primeira eleição que eu vivenciei no mercado foi 2006. Então, 2006, 2010, 2014, 18, 22, 26, sempre volatilidade. Eu vou pressupor que isso vai ter. E aí o comportamento é diferente. Então, se você não pegou nenhuma eleição, vai na manha, pisa no freio. Eu deixaria pouco dinheiro na corretora para eu aprender. Essa é uma outra dica que eu acho que é fundamental. E entendendo que o comportamento do mercado irá mudar. E aí pensa, se eu não lido com aquilo, eu não estou acostumado a interagir com o mercado na volatilidade, é normal que você cometa erros, que você analise de uma forma equivocada, que o seu setup mude, e é essa a grande diferença que a maioria não percebe e que faz com que a gente consiga ficar ao longo do tempo, né? O André, somos pessoas adaptativas. Então, assim, por mais que eu seja mais agressivo, eu fui o cara que eu observei o mercado e percebi que ele me dava dicas de como eu deveria interagir, como eu deveria interpretar com ele. E não é a mesma coisa quando a gente fala em setup. O setup ele precisa ser recalibrado para cada cenário desse, seja compra, venda, mercado lateral. É em cima disso. E a dica talvez mais importante, eu acho que as pessoas precisam acompanhar traders que já têm uma certa bagagem. Independente de quem você escolha, independente se é fluxo, se é análise técnica. Por quê? Você vai conseguir assimilar percepções que essa pessoa está ali, o André, 22 anos, eu há 20 e tantos anos, ou qualquer outra pessoa do mercado, ela tem uma percepção, tem uma vivência e ela pode antecipar para você momentos ou falar frases que antecipam o seu aprendizado, diminuem a curva de aprendizado. Eu acho primordial isso e vejo como importante, até porque a gente não vai ficar milionário do dia para a noite, entendeu, André? É isso aí. Cara, eu não sei nem se eu tenho 3 dicas, porque eu acho que tem uma só que para mim mata tudo, né? Quer dizer, você tem que fazer o que você planejou fazer, independente do teu emocional, independente de ter outro caminho mais fácil, independente de ter medo, independente de ter euforia. Você só precisa fazer o que você treinou para fazer, né? A gente já viu muita gente se perder nessa história, não só no trade, né? No futebol. É o cara que, na hora de bater o pênalti, na final, o cara fica com medo e não vai bater, ou bate para fora, muito para fora, coisa que ele nunca faria e tal. Por quê? Porque você precisa aprender a fazer isso. Eu acho que no trade, a hora que você consegue isso,
E você só consegue isso no momento que você equilibrou a análise técnica com um bom gerenciamento de risco e com o emocional equilibrado. E eu acho que o bom gerenciamento de risco traz para você um emocional equilibrado, né? Porque, por exemplo, a operação no ouro que eu comentei, eu entrei, se desse errado eu ia perder 1.000, se desse certo eu ia ganhar 5.000, botei lá, o negócio foi e voltou e eu acabei saindo perdendo aquilo que eu sabia que ia perder no início da operação. Eu não posso ter medo disso, porque eu acordei comigo mesmo de que eram esses os polos, menos 1.000, mais 5, tá tudo certo, né? A hora que você faz um bom gerenciamento de risco, você acaba ajeitando o seu emocional. Então, fazer o que precisa ser feito, respeitando o que você decidiu fazer, mesmo que você sinta medo, mesmo que doa, mesmo que qualquer coisa, é isso que o cara tem que fazer. Para mim, basicamente é isso, né? Mas, vamos lá, como a gente falou de 3, né? Esse ano vai ter mais volatilidade, os riscos ficam maiores, aquele seu stop de 100, 150 pontos vai ser de 450, então, repetindo o que você falou, toma cuidado com a tua mão, né? Não use só o stop técnico, tem que ter o stop financeiro, porque esse stop técnico vai ficar maior e aí o tamanho da mão naturalmente tem que diminuir. E vou repetir mais uma, né? Se apoie em quem tem experiência, não interessa se o cara gosta de fluxo, análise técnica, fundamento, sei lá o quê. Porque quando aumenta a volatilidade, né, é muito importante que aquela pessoa que esteja do outro lado tenha vivido isso para te dar algum auxílio que seja válido, né? Porque tem um tipo de risco que é o mais perigoso, é aquele que você não conhece. Então você não sabe como se proteger daquilo. Quando você está ao lado de alguém que já viveu aquele momento, né, ele já viu 1, 2, 10, 15, 100 vezes aquilo acontecer. Então ele te tira ou te mostra onde está o risco, que é um negócio importantíssimo, porque você não sabe, e aí tu vai estar comprado no meio do pregão e daqui a pouco vai ter uma porrada de 2.000 pontos para cima e tu está vendido. E você não conseguiu sair, porque aquilo tudo é uma ordem só, né? Então, esse tipo, para quem está começando, né, esse tipo de acompanhamento que você faz com alguém, né, escolha alguém com experiência, né? Isso eu acho que é fundamental para esse momento. Não acha? Maravilha. E assim, a última dica que eu daria ainda é assim, hoje existem recursos, né, para a pessoa ir para conta simulação, você não tem experiência, pode, ao invés de gastar o próprio dinheiro, tem o Trade Arena, tem as mesas proprietárias que dão outras possibilidades para que você passe por esse primeiro período, que é o de adaptação, de interpretação, de entendimento sobre o que é o mercado. Eu nunca fiz isso, mas entendo que isso seria um caminho saudável para as pessoas, porque eu perdi muito dinheiro no início e eu poderia ter evitado, eu poderia ter feito uma transição ali no início muito mais tranquila, sucinta, e isso, na minha interpretação, fez falta. Por quê? Porque além de eu ter perdido dinheiro, eu criei cicatrizes, machucados, que ao longo do tempo eu tive que curar, eu tive que vir colocando curativos nessas feridas. E o ideal é que você não passe por isso, entendeu? É isso aí. Será que o pessoal gostou do papo? Sei lá, eles vão ter que comentar aí, né, meu? Comenta. E se tiver algum assunto aí que vocês querem que a gente fale, fique à vontade. Cara, aí eu venho aqui na casa do André, ele me paga todas as comidas que ele tá pagando. Puta aqui pra gente. Aí eu vou fazer questão, né, Dudu? Não, eu quero ser convidado para ir na tua casa também para... Mas eu tenho que pagar aí. Gente, obrigado pelo papo aí. Até a próxima. Até mais, um abraço.